Querido, o tema dessa noite é queimando no secreto. Fala comigo, queimando no secreto. Esse tem sido, na verdade, o tema que nós começamos a ministrar nos últimos dias na nossa live devocional. Eu não falei aqui nos avisos, mas vou aproveitar esse momento para que você entenda isso também. Nós temos uma live devocional todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. E é um tempo em que a gente para a nossa agenda para a gente orar ao Senhor, para a gente buscar a presença do Senhor, para a gente ter novas experiências com o Senhor. Querido, e eu quero te encorajar a estar conosco, que nós temos, na última semana aí, nós começamos a ministrar sobre isso, o momento a sós com Deus, ter experiências com Deus, impulsionados pela mensagem da semana passada. Se você não ouviu a mensagem da semana passada, não estava aqui, querido, eu quero encorajar você a ir lá no nosso YouTube, lá no nosso canal, assistir a mensagem da semana passada, porque nós declaramos na semana passada que ministramos a palavra que o sobrenatural é para todos. E ao longo dessa semana nós temos buscado o quê? Novas experiências. E aonde que essas novas experiências são geradas? Elas são geradas no secreto, no nosso tempo devocional, no nosso tempo a sós com Deus. E é isso, na verdade, que eu quero dar sequência nessa noite, continuar falando sobre isso, ou seja, sobre a necessidade. Olha, o sobrenatural é para todos, mas é necessário que todos nós possamos queimar no secreto. Queimar no secreto. Talvez, ao ouvir essa expressão, num primeiro momento, isso não comunica para muitas pessoas. Por quê? Porque parece estranho, mas como assim queimar no secreto? É você entender, na verdade, ou seja, é se desgastar diante do Senhor, é gastar tempo com o Senhor, é entender, na verdade, que é a metáfora do altar. O altar era preparado, era oferecido ao Senhor, e a resposta que Deus estava aceitando era que o fogo vinha e consumia aquele altar. Hoje, na nova aliança, nós somos o altar, amém? Amém ou não amém? E quando você está aqui, quando você, na verdade, na sua casa, você busca o Senhor, você está se entregando ao Senhor, e a resposta de Deus à sua entrega, na verdade, é o quê? É Ele vir manifestar no seu poder. Então, ou seja, queimar no secreto, na verdade, nada mais é do que passar tempo com o Senhor, ter intimidade com Deus, desenvolver um novo relacionamento com o Senhor. Ou seja, por que novo? Novo por quê? Porque precisa ser de glória em glória. É novo todos os dias, amém? O Senhor tem uma nova experiência para nós todos os dias. E nós precisamos cultivar isso. Eu tenho falado isso nesses dias e é uma realidade. Buscar experiência com Deus não é algo passivo. Não acontece automaticamente, não. É necessário que nós busquemos, que nós, na verdade, ou seja, nos posicionemos no Senhor, para que nós possamos experimentar isso. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 9. E nós vamos ver, na verdade, o Senhor conduzindo os seus discípulos a um momento, ou seja, de intimidade, a um momento de oração, a um momento de busca do Senhor. Lucas capítulo 9. Eu peço que você abra a sua Bíblia e você permaneça com essa Bíblia aberta aí nessa passagem. É evidente que vai ser projetado aqui no telão para que você possa acompanhar, caso você não tenha trazido a sua Bíblia, mas é importante que você acompanhe na sua Bíblia, porque ao longo da mensagem eu vou voltar nesse texto. Eu passo a ler a partir do verso de número 28, Lucas capítulo 9, a partir do verso de número 28, e nós vamos ler até o verso de número 36. Se você achou, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como um brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Verso 32. Pedro e os seus companheiros
estavam dominados pelo sono. Fala comigo, dominados pelo sono. Eles estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo. Ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si naqueles dias, não contando a ninguém o que tinha visto. Amém. Queridos, essa é a história. Nós conhecemos esse texto como a transfiguração. E aqui nós vemos uma experiência sobrenatural, uma nova experiência, é o que nós poderíamos classificar na vida daqueles discípulos como uma experiência inédita. Uma experiência, talvez, na verdade, que é o que você tem buscado, que é o que você está, na verdade, ou seja, procurando aprender nesses dias. Ou seja, quando você ora e fala assim: Senhor, eu quero algo novo, eu quero ter uma nova experiência, eu quero renovar, na verdade, ou seja, o meu entendimento. Querido, isso acontece, na verdade, mediante a nossa busca, o nosso desejo. Deus não se manifesta dessa maneira, de maneira sobrenatural, automaticamente, não. É necessário que nós entendamos que Ele, na verdade, deseja que nós possamos buscá-lo. Lá em Levítico, capítulo 6, verso 13, a palavra de Deus diz o seguinte: olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós entendemos que, apesar de ser uma referência lá ao Antigo Testamento, essa verdade ela ecoa sobre nós nos nossos dias. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós, Ele está nas nossas vidas e Ele está presente nas nossas vidas todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nós estamos, ou seja, sendo a habitação, morada do Espírito Santo. E é necessário que nós possamos compreender isso e viver essa realidade. É isso que, na verdade, nós não entendemos, mas esse texto está dizendo o seguinte: ele está falando de continuidade. Não é algo que eu tenho a experiência no domingo à noite e vou voltar a ter uma nova experiência no outro domingo ou em outro dia qualquer. Infelizmente, muitos de nós vivem uma fé, na verdade, voltada por momentos específicos de manifestação de Deus, mas algo que não é contínuo. Na minha experiência de fé, por muitos anos eu achava, na verdade, ou seja, que eu só deveria orar em línguas quando eu tinha ali um sentimento, um impulso dado pelo Espírito Santo, e isso acontecia às vezes numa conferência, isso acontecia num acampamento, ou seja, em ocasiões especiais. Querido, isso acontece, é evidente que acontece, mas qual foi a minha surpresa ao entender pela palavra de Deus, que a vontade de Deus é que eu possa orar em línguas, que eu possa ter experiências com o Senhor todos os dias e não apenas em dias específicos. A gente precisa, na verdade, avançar para esse entendimento, avançar, na verdade, para compreender qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Pastor Lake, ele diz algo que para nós é importante a gente entender. Ele diz o seguinte: quando um cristão tenta viver pela razão, ele está saindo do país de Deus para a terra do inimigo. Nós pertencemos ao reino miraculoso e do sobrenatural. Querido, é evidente que crer também é pensar. Que nós podemos, na verdade, ou seja, capacitados pelo Espírito Santo, compreender muitas coisas da palavra de Deus. Mas a gente precisa entender que a totalidade de Deus, a compreensão plena de Deus, nós não conseguimos, nós somos limitados. E aqui nós precisamos entender que o sobrenatural, ele está para além da razão.
Então, ou seja, as coisas espirituais se entendem, se compreendem espiritualmente. Agora, qual que é a tentação que nós temos enquanto seres humanos? Colocar Deus dentro de uma caixinha chamada razão, nosso entendimento, nossas limitações. E qual que é o problema? Deus não cabe nesse tamanho. Essa caixinha, por maior que seja a sua capacidade, a sua inteligência, não cabe Deus. Nós não conseguimos compreender Deus como um todo. Agora, mas pastor, mas como que eu faço? Então aqui entra o papel do Espírito Santo. É o papel do Espírito Santo, o conselheiro, o ajudador, o paráclitos, aquele que está conosco em todo momento. Ele nos ajuda. Então, ou seja, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos perceber que o reino de Deus é um reino sobrenatural, onde os milagres são possíveis, onde eu posso, na verdade, compreender e ir além. Mas para eu viver essa realidade, para eu ter essa experiência, é necessário que o Espírito Santo esteja ativo na minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Percebe, na verdade, que o fogo, ele é uma forma de expressar, é um símbolo do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não apague. Quando você pega essa palavra que foi traduzida como apagar, e você vai para o original, você vai perceber que ela traz o seguinte sentido: ou as coisas do fogo, ser apagado. Ou seja, pode se entender como sufocar, como suprimir, como abafar. Pode ser compreendido como limitar. Ou seja, limitar a influência de Deus na sua vida. Pastor, mas é possível eu limitar a ação de Deus na minha vida? É lógico que é. Por quê? Porque Deus, ele se relaciona conosco na base da liberdade. Você é livre, inclusive para não buscar o Senhor. O problema aqui é que muitas das vezes nós estamos usando exatamente dessa parte da liberdade. Nós estamos limitando o Senhor quando? Quando nós, na verdade, queremos que Deus haja do nosso jeito, da nossa maneira. Quando nós ficamos, na verdade, ou seja, colocando a forma de Deus agir naquilo que eu entendo, segundo o meu próprio entendimento. E é exatamente nesse tipo de erro que nós travamos. E aqui nós não conseguimos avançar para ter novas experiências. Por quê? Porque eu submeto Deus a trazer novas experiências na minha vida, desde que eu esteja no controle, desde que eu compreenda todas as coisas, desde que nada saia, ou seja, do meu controle, na verdade, ou seja, quando nós começamos a pensar, a agir dessa forma, nós estamos usurpando o lugar de Deus. Pastor, mas como assim? Querido, porque é Ele que Deus, Ele que é Deus, Ele é que define como as coisas devem acontecer. Ou seja, qual que é o meu papel? O meu papel, na verdade, é buscar e experimentar dele. Ou seja, queimar no secreto, na verdade, então é o quê? É buscar intimidade com o Senhor, é não apagar o Espírito Santo, é, na verdade, ou seja, me encher dele, para que a partir dele eu possa fluir e receber ainda mais. Amém? Amém ou não amém? Quantos nessa noite estão aqui e você fala assim, eu quero ter uma nova experiência com Deus hoje? Quantos? Quantos? Você pode falar isso com o Senhor? Fecha seus olhos e fala assim, Senhor, eu quero uma nova experiência. Senhor, eu quero renovar meu entendimento. Senhor, eu quero, Deus, eu quero, querido. Em nome de Jesus, entenda uma coisa, o Senhor ouve o seu clamor, o Senhor ouve o seu coração, o Senhor sabe, na verdade, aquilo que está no mais profundo, aquilo que você mais deseja. Agora, é necessário você verbalizar e é necessário você sair da zona de conforto e se posicionar em Deus, para você experimentar de Deus, amém? Então o que a gente pode entender? Para queimar no secreto, ou seja, o que nós precisamos fazer? Querido, queime no secreto fazendo o seguinte: primeiro, aceitando os convites do Espírito Santo. O Espírito Santo o tempo inteiro ele está nos convidando a estar com Ele, a estar presente. Aí você fala assim, pastor, mas eu nunca ouvi. E talvez seja porque a insensibilidade já tomou conta. Talvez você esteja anestesiado pelas coisas desse mundo. Talvez a sua racionalidade
ela te impede, na verdade, de dar um passo a mais aonde você não compreende. Então, ou seja, é você orar e clamar ao Senhor e falar assim: Senhor, eu quero mais, eu desejo por mais, e eu buscar isso de verdade. Ou seja, eu, na verdade, me posicionar e perceber o seguinte: existe um convite do Espírito Santo para você hoje. E qual que é o convite? Queimar no secreto, buscar novas experiências com Ele, ter uma experiência inédita com Ele. Nós vemos no texto aqui que os discípulos de Jesus, eles não eram diferentes de mim e de você. Eles não eram diferentes, eles também eram convidados por Jesus o tempo inteiro a estar fazendo o quê? A buscar no secreto, a buscar mais do Senhor. No capítulo 9 de Lucas, que nós lemos, e você está com a Bíblia aberta aí, me acompanha aí, o verso 28, por exemplo, o que nós encontramos? A Bíblia diz: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou, ele chamou, ele pegou ali Pedro, João e Tiago. Perceba, Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Não, agora não foi no barquinho, foi no monte. Ele chamou esses discípulos, que eram os discípulos ali mais próximos, aquele núcleo de discípulos que tinham mais experiências com ele. Porque presta atenção, até nos discípulos de Jesus não era diferente do que é nos nossos dias. Muitas das vezes você olha e você percebe o seguinte: existem tantas pessoas que têm níveis de experiências diferentes. Deus, presta atenção, olha para mim, Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos íntimos. O que nos distingue diante de Deus é a intimidade que nós temos com Ele, e essa intimidade, ela é gerada por meio da nossa atitude. Se eu tenho uma atitude ativa de busca, provavelmente, automaticamente, ou seja, eu vou gerar um nível de intimidade maior. Mas se eu, na verdade, não faço nada, eu não busco nada, eu não estou nem aí, eu não acho que isso é tão importante, eu me ocupo com tantas coisas que eu nunca tenho tempo para Deus, eu nunca vou ter intimidade com Ele. Por quê? Porque Ele não quer? Não. Mas é porque você não busca. É porque, de fato, você não entendeu que isso é o mais importante. Você tem colocado outras coisas que são urgentes, que são boas, que não são pecaminosas. Não, longe disso. O nosso maior engano, na verdade, não são, na verdade, as coisas pecaminosas que nos afastam de Deus. São as coisas boas, são as coisas adequadas, até mesmo abençoadoras, mas que não nos aproximam de Deus. São coisas, na verdade, que o Senhor te deu para elas servirem a você, e você que, na verdade, começa a servir ela. Quer ver um exemplo? É o tal Mamon. Mamon é um problema para tantas pessoas. Por quê? Porque elas servem Mamon. Elas vivem em função de Mamon. Pastor, mas como assim? Como que uma pessoa pode servir a Mamon? Querido, basta você fazer uma conta do seu tempo. Porque a moeda mais importante que você tem não são os reais que você tem no bolso, na sua conta bancária, ou em qualquer outro lugar que você tenha colocado, não. A moeda mais importante se chama tempo. Se chama tempo. E o que nós estamos falando é de tempo com o Senhor. E qual que é o nosso desafio? Passar tempo com o Senhor. Mas pastor, como que eu faço isso? É você ouvir o chamado. O Senhor está te chamando a ter mais tempo com Ele. Em que momento? Você pode escolher isso. Já imaginou isso? Desde que haja esse tempo. A Bíblia te dá algumas sugestões. Por exemplo, o lugar de honra pertence ao Senhor, amém? O que a Bíblia diz? Eu honrarei aqueles que me honram. É o que diz a palavra. Eu honrarei aqueles que me honram. Se eu honro o Senhor com as primeiras horas do meu dia, eu vou ser honrado, ou seja, eu estou colocando um lugar de honra, um tempo de honra. Querido, eu sei que às vezes fazer isso sozinho é difícil. É por isso que 6 horas da manhã eu estou ao vivo com você lá, para a gente poder buscar junto, para a gente poder orar junto. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Sexta-feira aconteceu algo assim sobrenatural. Por quê? Sexta-feira nós estávamos lá em casa e por alguma, o meu telefone ele desperta, na verdade, às 4:50. Para que eu possa me levantar, organizar tudo, preparar para que às 6 horas eu esteja ao vivo com vocês. E o que aconteceu? Não despertou. Aí quando foi 5:35, eu acho que é isso mesmo, o Dadejane despertou. Aí eu acordei. Eu falei assim, meu Deus, eu não tive tempo.
Como é que eu vou fazer agora? Eu levantei correndo, me preparei, fui lá para o computador e comecei a programar, a fazer a programação da live que tinha que fazer. Eu demoro uns 15 a 20 minutos para fazer isso. Eu falei assim, vai ser a conta. Vai ser a conta de eu programar e de eu entrar ao vivo, mas eu não preparei nada, porque eu preparo de manhã. Ou seja, o que eu recebo do Senhor, eu compartilho com vocês. Precisa ser, ou seja, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amém? Então, ou seja, e aquilo foi, eu falei assim, gente, mas como é que eu vou fazer? Eu vou fazer. Qual que é a tentação na mente? Não vai dar tempo, manda mensagem para as pessoas, diz que hoje não vai ter jeito, e etc e tal. Tentação. Eu falei assim, não, eu vou fazer, nós vamos encerrar a semana, em nome de Jesus. E aí preparei lá, 5 minutos que deu tempo. Eu entrei ao vivo, querido, foi uma bênção. Como que eu fui abençoado ao ministrar a palavra, como que Deus falou com o meu coração. E o que acontece? Ou seja, é você entender que o Senhor está te chamando, na verdade, para estar com você todos os dias. É você isolar a ideia, ou seja, eu estava totalmente preparado. Não estava, mas eu estava totalmente na dependência do Senhor. Totalmente na dependência do Senhor. E quando você depende do Senhor, quando você ouve, Ele se move. Jesus tomou os seus discípulos que eram mais íntimos. E o que Ele fez? Subiu a um monte para orar. O que quer dizer isso? Para você orar, para você buscar o Senhor, vão haver empecilhos. Subir ao monte é fácil? Sim ou não? Toda e qualquer subida você já fica assim meio. Você tem que se preparar, você tem que se segurar, você tem que esforçar o tiquinho, por quê? Se fosse descer, era mais fácil, né? Porque não diz o ditado popular que para baixo todo santo ajuda? Agora o Senhor, na verdade, Ele te quer colocar para cima, amém? O Senhor quer te conduzir a níveis mais altos, amém? É para você subir. E ou seja, Ele pegou os seus discípulos e subiu ao monte para orar. Isso nos fala, na verdade, ou seja, há um preço a ser pago, há um desafio, na verdade, ou seja, o desafio da perseverança, o desafio de estar presente todos os dias. Foi o que Jesus nos ensinou. Jesus estava colocando em prática isso com aqueles discípulos. Mas olha em Mateus capítulo 6, o verso 6, o que a Bíblia diz? Ele aconselhando e Ele ensinando eles a orar, Ele fala o seguinte, olha, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Olha a palavra de novo, secreto. Ele está dizendo, queime no secreto, queime no secreto. Ou então, qual vai ser a consequência? Então o seu Pai, que o vê em secreto, o recompensará. O que me chama a atenção? A palavrinha aqui, não é... Porque quando a gente pensa em oração, a gente fala que Deus ouve as nossas orações, amém? Deus ouve as nossas orações, você crê nisso, sim ou não? Mas muito mais do que ouve, o texto está dizendo que Ele vê você orando. Ele vê você pagando o preço. Ele vê você se levantando, você se desgastando, você saindo da sua zona de conforto e ir buscar o Senhor. E quando Ele vê a Bíblia, é a Bíblia que está dizendo, Ele o recompensará. Porque às vezes a gente ora e ora errado. Pastor, mas a gente ora errado. Ora! Quantas orações você já se arrependeu de ter feito? Quantas orações que hoje você olha para trás e fala assim, graças a Deus que o Senhor não me ouviu. E é assim que funciona. Mas quando você está orando, mesmo que as suas orações não sejam as mais adequadas, você não tenha todas as palavras e tudo, mas você está ali diante do Senhor, e estando diante do Senhor, Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai aperfeiçoar você, amém? Pastor Rick Vilodas, do livro Uma Vida Profundamente Formada, que nós ministramos uma série aqui alguns meses atrás, ele diz o seguinte, enquanto permanecemos escravizados a uma cultura de velocidade, superficialidade e distração, não seremos as pessoas que Deus deseja que nós sejamos. Resumindo, velocidade, olha você, velocidade, superficialidade e distração. Um dos maiores problemas que nós temos hoje é a concentração. A gente tem tanta informação, tem tanta coisa. Você está aqui me ouvindo e a sua mente está vagueando, pensando nas coisas que você tem que fazer amanhã, pensando nisso, naquilo outro. E o que acontece? Enquanto nós não nos libertarmos dessa escravidão
isso se torna para muitos uma escravidão. Existem pessoas que estão escravizadas neste momento, no quê? Na velocidade dessa vida. As coisas estão acontecendo rápido demais. Hoje já é 21 de abril, já entendeu? 21 de abril, 21 do mês 4. O mês 5 está vindo ali, ó, logo ali. E a hora que você piscar, passou junho, que é o melhor mês do ano. Pensa para você ver. Daqui a pouco passou junho. Aí depois vem o quê? Vem dezembro, Natal, Ano Novo, glória a Deus. Aí você fala assim, glória a Deus, mas eu não fiz nada. Por quê? Porque você vive muitas das vezes escravizado exatamente por essa velocidade, por essa superficialidade e pela distração. O que você precisa fazer? Você precisa focar. Deus tem algo novo para você. Pastor, mas como é que eu faço? Eu preciso ouvir os convites. Qual que é o convite do Espírito Santo para mim e para você hoje? Queime no secreto. Busque ao Senhor, gaste tempo com o Senhor, porque Ele é que tem a resposta para as nossas vidas. Se você quer de fato queimar no secreto, você vai ter que aceitar esses convites. E o convite do Espírito Santo, ele é todos os dias, todo tempo, em todo momento. Por quê? Porque Ele está com você, porque Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. E foi Jesus que disse que Ele estaria conosco todos os dias. No momento bom, o Senhor está com você. No momento ruim, de dificuldade, o Senhor está com você. O que você precisa fazer? Você precisa se apegar nele. Se apegar nele. E quanto mais você se apega nele, mais você começa a percebê-lo. Mais você tem intimidade com ele. Queime no secreto, fazendo o quê? Querido, aceitando os convites do Espírito Santo, mas não só isso. Deixando o Espírito Santo incendiar você. Ou seja, deixando, a palavra é essa mesmo, permitindo, é colaborando, cooperando para que isso aconteça na sua vida. Essa noite, essa palavra pode ser para você mais uma palavra, ou pode ser a palavra que mudou a realidade da sua espiritualidade com Deus. Pastor, mas o que define se ela é só mais uma palavra ou se essa palavra é tão importante? Não é a minha performance, é a sua atitude. É o coração com o qual você ouve. É a disposição que você ouve, que você crê e você se posiciona para viver. Querido, é isso que transforma. Você pode ouvir 10 milhões de palavras bíblicas, os melhores pregadores do mundo. Você pode se tornar o maior crítico de palavras, o maior especialista, na verdade, em teologia e etc e tal. Se você não vai para a prática, você está perdendo seu tempo. Você está se distraindo com bons pregadores, mas você não está tomando a palavra como alimento. A palavra precisa ser tomada como alimento. Você precisa deixar o Espírito Santo incendiar você. Porque olha o que acontece quando você deixa. Aqui nós temos, Jesus e os discípulos subiram ao monte para orar. Lucas 9, 29. Enquanto orava, quem orava? Jesus orava. Enquanto Jesus estava orando, a aparência do seu rosto se transformou. É um daqueles famosos assim, de repentes. Isso não aconteceu no primeiro momento. Não aconteceu, ou seja, automaticamente na hora que ele começou a orar. O texto está dizendo para nós, enquanto, ou seja, ação contínua. Eu comecei a orar, e ele começou a orar, e enquanto ele orava, aí veio a experiência inédita, veio a nova experiência. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que enquanto você estiver buscando o Senhor, você vai ter novas experiências com o Senhor. Você vai provar do novo de Deus, da unção fresca de Deus sobre a sua vida, enquanto você ora. Porque a palavra está dizendo, enquanto ele orava. Querido, ele não subiu ali para passear, ele subiu ali com um propósito. Ele chamou os seus discípulos, os mais próximos, para estar lá. E o que aconteceu? Naquele momento, o seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Eu te pergunto, em quantas outras experiências, em quantos outros momentos a Bíblia relata que Jesus se manifestou dessa forma diante dos discípulos? Quantas? Hein? Eu te digo, nenhuma outra. Essa foi uma experiência única. Uma experiência única. E quem foi os que estavam presentes? Pedro, Tiago e João. Por que foi Pedro, Tiago e João e não os 12? Os 12 eram discípulos, assim como os 70 também eram discípulos.
Mas esses 3 tinham mais intimidade. O Senhor guarda experiências novas para aqueles que têm intimidade com Ele. Querido, essa intimidade é eu e você que busca. Somos nós que precisamos buscar. Pastor Riley, ele diz o seguinte: a inteira submissão de nossa vontade, presta atenção, a inteira submissão de nossa vontade à vontade de Deus deveria ser um dos nossos principais alvos neste mundo. Ou seja, meu alvo principal é colocar a minha vontade debaixo da vontade de Deus. É fazer, Deus, a minha vida é do Senhor, faz o que o Senhor quiser. Esse deveria ser o nosso alvo, é o que o pastor Hyde está dizendo. No Getsemane, aí ele mostra Jesus. No Getsemane, Jesus orou: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você tem coragem de fazer essa oração hoje, em relação à sua vida, em relação aos problemas que você está vivendo, as dificuldades? Assim, Deus, não seja a minha vontade, mas seja a vontade do Senhor. Porque, olha, eu tenho vontades em relação à minha vida, em relação à minha família, em relação à igreja, em relação a tantas coisas, assim como você. Mas a nossa vontade, por melhor que seja a sua intenção, se ela for diferente da vontade de Deus, não é uma vontade boa. O que é melhor para você é a vontade de Deus, amém? Pastor, mas como assim? É a Bíblia que diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A sua vontade pode ser boa, pode ser até agradável, mas ela é imperfeita. Ela é imperfeita. Se ela não for submetida à vontade de Deus, querido, deixe-se influenciar. Ou seja, é deixando o Espírito Santo te incendiar, te conduzir, assumir o controle da sua vida, assumir, na verdade, os direcionamentos para a sua vida. Queime no secreto, querido, aceitando os convites, deixando-se incendiar, mas buscando experiências novas, inéditas. No verso 30 do capítulo 9 de Lucas, nós lemos: Jesus começou a resplandecer. Querido, é cena de filme lá, de Hollywood, né? Jesus transfigurando diante deles. E agora o que acontece? Aparece diante deles Moisés e Elias. Eu sei que você olha e fala assim, Moisés e Elias, assim, mas e aí, 2 personagens do Antigo Testamento? Não. É a lei e os profetas. É a lei, os profetas e o Novo Testamento que estão juntos. É o encontro da palavra de Deus. É o encontro da palavra de Deus se manifestando, na verdade, na vida deles. E o que acontece? Eles estão ali conversando, dialogando, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é perfeita, porque a palavra de Deus explica a palavra de Deus, porque tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Ou seja, o que você precisa ouvir, o que você precisa experimentar, o que você precisa, na verdade, para segurar a sua vida, para você não sair nem para lá, nem para cá, é a palavra de Deus. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em buscar novas experiências com Deus? Porque elas ficam racionalizando e pensando assim, mas será que isso é de Deus? Será que as coisas são desse jeito mesmo? Para mim isso não funciona desse jeito. E muitas das vezes nós estamos racionalizando isso, querido. A Bíblia diz que você deve julgar sim as experiências, você deve julgar sim. Você não pode ser levado por qualquer coisa e ir, na verdade, no emocionalismo apenas. Mas você deve julgar segundo a palavra de Deus. É por isso que você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer Moisés, Elias e Jesus Cristo. Você precisa ter experiência com Ele. Você precisa ter intimidade com Ele, porque é dessa forma que nós vamos avançar e vamos experimentar de Deus. Pastor John Piper, ele escreve o seguinte: o outro ponto que destaco da expressão beleza arrebatadora é que o amor de Deus não é essencialmente um comportamento, e sim uma afeição. Não ações, mas deleite. É você experimentar. É você, na verdade, entender que você foi alvo desse amor.
mas esse amor, na verdade, que te alcançou, agora ele te alcançou, mas ele vai além. Por quê? É para você desfrutar disso. É ato contínuo, é desfrute. Pastor John Piper continua dizendo o seguinte: a glória de Deus, para ser a glória de Deus, passa a ser a nossa alegria suprema. Começamos, acima de tudo, a querer conhecê-lo, vê-lo, estar com ele e ser semelhante a ele. Há vários motivos importantes para acreditar que o amor de Deus é, acima de tudo, uma experiência intensa de afeições e não de comportamento. É você entender o seguinte: é experiência. É experiência, é na verdade, ou seja, o contato, a experiência que você tem com o amor de Deus é diferente do meu. É diferente de quem está do seu lado. Por quê? Porque cada um de nós foi tocado numa medida. Foi tocado numa medida. Para alguns a situação é de fato arrebatadora. Para outros, na verdade, ou seja, ele não conseguiu perceber o todo ainda. Ele está numa experiência inicial, mas o que acontece? Quanto mais você busca, quanto mais você experimenta, isso começa a trazer e transbordar uma alegria dentro de você. Alguns anos atrás eu vinha para o culto, e o que acontece? Eu questionava com a minha família, né, com a minha esposa, com as meninas, né, às vezes era muito criança ainda, mas eu questionava, porque assim, a minha vida inteira eu cresci vivendo na vida da igreja, eu tenho prazer, ou seja, domingo, se eu não for diante do Senhor, se eu não estiver na casa do Senhor, se eu não cultuar o Senhor, querido, está faltando alguma coisa. E às vezes eu olho e falo assim, mas será que isso não é religiosidade? Eu não preciso vencer isso? Querido, não. É por quê? Porque eu me afeiçoei a esse amor desde pequeno e eu tenho prazer de estar na presença dele. Se eu não estou com os meus irmãos, se nós não estamos adorando junto, querido, está faltando alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho prazer, essa é a experiência, na verdade, ela é pessoal. E aí eu olhava assim, a gente vinha assim, e a gente olhava assim, as pessoas na rua assim, no domingo à tarde, assim, fazendo as coisas mais diferentes. Não necessariamente alguma coisa errada. Mas eu olhava e falava assim, gente, por que essas pessoas não estão indo para a igreja? Ir para a igreja é a melhor coisa do mundo. Eu não consigo viver, eu não consigo imaginar. E o que acontece? Agora, hoje eu entendo, eu tenho clareza disso, de perceber o quê? É essa afeição que eu tenho pelo amor de Deus, ou seja, é o amor de Deus na minha vida que traz essa alegria na sua vida. É por isso que, na verdade, você está aqui hoje, você tem prazer de estar na casa de Deus. Você tem prazer de estar na casa de Deus, de fato? Você tem prazer, querida, é gostoso estar junto, estar adorando junto, sabendo que, olha, nós estamos aqui, mas o Senhor está no nosso meio, aleluia! O Salmo 25, verso 14 diz o seguinte: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Aliança fala de intimidade, fala de compromisso. O Senhor, na verdade, Ele revela os seus segredos a você. Pastor, mas como? Quando? É no secreto. É no seu momento de intimidade. A experiência pública, ela é gerada no secreto. É assim que as coisas acontecem. Provérbios 25:2 diz, a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las, é a glória dos reis. É você entender o seguinte, parte do nosso relacionamento é Deus fazendo o quê? Ele está ocultando algumas coisas para, na medida que você busca intimidade com Ele, você vai tendo revelação, isso vai sendo descortinado na sua frente. Você vai empreendendo e fala assim, gente, eu não entendia isso, agora eu entendi. Eu não compreendia isso, agora eu compreendi. O que é isso? É o Espírito Santo gerando novas experiências na sua vida, amém? Você precisa buscar, você precisa experimentar algo novo da parte de Deus. Algo novo da parte de Deus. O sobrenatural é para todos, é para esse tempo, é para a minha vida, é para a sua vida. Mas o que você está fazendo? Quanto você está buscando? Queime no Senhor, deixe-se influenciar, aceite os convites, busque novas experiências, mas também, preste atenção, queime no secreto, potencializando o seu destino, potencializando o seu propósito. Por quê? Porque você não está aqui a passeio, você não está aqui à toa,
Você não veio aqui essa noite à toa. Você tem a ilusão racional de pensar assim, foi eu que escolhi, eu atendi o convite e etc e tal. Não, tanto querer quanto efetuar vem do Senhor, amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No final das contas, é Deus que te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra e você ter a oportunidade de tomar decisões que vão impactar a sua vida para sempre. Potencialize o seu destino no secreto. Pastor, como? Verso 31 do capítulo 9 de Lucas. Diz assim a palavra: apareceram em um glorioso esplendor e falavam. Quem que apareceu? Moisés e Elias. E eles falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Sobre o que eles falavam? Que Jesus ia para Jerusalém, em Jerusalém ele seria preso, ele seria maltratado, ele seria crucificado, ele morreria, e depois de morto, ao terceiro dia ele ressuscitaria, amém? Por quê? Porque esse é o propósito, é isso que Deus na verdade estava fazendo, ou seja, o que a Bíblia vai fazer quando você para ler a Bíblia? Ela potencializa o seu destino, ela mostra para você, querido, o que de fato Deus quer fazer na sua vida. Aí você olha e fala assim, mas é tantos problemas, é tantas dificuldades. Querido, é você trazer à sua memória o que Billy Graham disse. Ele diz o seguinte, olha, eu já li a última página da Bíblia, e a última página da Bíblia diz que vai ficar tudo bem. O Senhor reina, o Senhor governa sobre todas as coisas. Ou seja, eu preciso entender que eu estou aqui, eu tenho um destino. O destino de Jesus era ser crucificado, ressuscitar ao terceiro dia para nos dar uma nova oportunidade. Você não está aqui nesse mundo, você não vive os anos que você tem até hoje, você não acumulou essa idade toda à toa. Você, na verdade, foi preparado. Olha, ninguém é igual a você. Você foi preparado para esse tempo e aquilo que você tem que fazer, eu não posso fazer. Nós podemos fazer muita coisa juntos, mas tem coisas que é você que vai fazer, é o seu destino profético. O seu destino profético. E é quando você busca o Senhor, quando você passa momentos com o Senhor, é que você vai experimentar dele e você vai potencializar isso. Ou seja, como assim? Eu vou compreender melhor. Se eu compreendo melhor, eu alinho a minha vida. Eu tiro aquilo que me afasta do centro da vontade de Deus. Eu me alinho melhor para que eu possa ser um instrumento de Deus para comunicar vida, para levar salvação, transformação a tantas pessoas. Esse mundo veloz, que nos distrai, superficial, ele faz com que você fique vivendo a sua vida para quê? Acordar cedo e trabalhar até tarde, dormir tarde, acordar cedo de novo, se desgastar, tentar ganhar dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. E aí quando você consegue uma coisa, aquilo não é suficiente, já tem que conseguir uma nova coisa. E você vive nessa constância e você acaba vivendo uma situação de falta de propósito. De que adianta? De que adianta tudo isso tudo? De que adianta viver nessa correria toda e não desfrutar da vontade de Deus? É você entender que o propósito de Deus, querido, viver, não existe loucura maior para o ser humano do que viver longe do propósito de Deus, longe da vontade de Deus. Pastor Rick Warren, ele diz o seguinte: quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importa com as coisas com as quais ele se importa. Sofre com as coisas com as quais ele sofre e se alegra com as coisas que lhe dão prazer. Querido, você fala assim, é só mais uma frase, mas presta atenção. Se eu não me alegro com aquilo que alegra a Deus, se eu não sofro com aquilo que faz o Senhor sofrer, isso implica em dizer automaticamente que o meu nível de intimidade com Ele é zero. É muito fraco, está muito aquém. Se eu não me alegro quando um pecador se arrepende e ele entrega a sua vida, quando eu não me alegro, quando semana passada nós tivemos uma experiência maravilhosa, foi o batismo, que lindo, glória a Deus. 3 novos discípulos foram batizados, é momento de festa e tudo, mas muitos olham e falam assim, mais um batismo, mais um. Mas para eles,
Para aqueles que se batizaram, era o batismo. Para a igreja do Senhor Jesus Cristo, é o batismo. É mais um para a glória de Deus. É entender o seguinte, querido, tem valor, mas a insensibilidade, a superficialidade me afasta de desejar isso, de me alegrar com isso. Não. Eu estou preocupado com as minhas coisas, eu estou preocupado com o que eu tenho que fazer, eu estou preocupado, na verdade, com 1 milhão de coisas que eu estou envolvido, e todas elas estão canalizadas unicamente para mim. Então eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para passar com o Senhor. E logo, se eu não tenho tempo para passar com o Senhor, eu vou viver uma vida de falta de intimidade. Não é isso que Deus tem para você, amém? Deus tem uma vida de intimidade para você, amém? Deus deseja, Deus está te convidando, Deus está te chamando, na verdade, para um novo nível. Pastor, mas como que eu alcanço esse novo nível? É queimar no secreto, é passar tempo com o Senhor. Queime no secreto, fortalecendo a sua identidade. Fortalecer a sua identidade. Verso 35 do capítulo 9. Querido, aquele espetáculo todo. Moisés e Elias ali, Jesus resplandecendo, vem uma nuvem. E aí Jesus ouve. Presta atenção. É uma reafirmação. Você precisa ser reafirmado. Você precisa afirmar a sua identidade, quem você é. Sabe por quê? Porque o mundo tenta te fazer esquecer. O mundo, as preocupações, os problemas tentam fazer você não enxergar você como de fato você é. O tempo inteiro você é tentado. Se você é filho de Deus mesmo, faz isso, faz aquilo outro. Querido, eu não precisei fazer nada para ser filho do meu pai. Quem fez foi Ele. Eu fui gerado. Você também. E o que eu precisei fazer para me tornar filho de Deus? A única coisa que eu precisei fazer foi crer. Eu criei. E porque eu criei, eu recebi o poder de ser chamado filho de Deus. Porque eu criei, eu recebi o poder de ser chamado filho de Deus. Agora, para muitos olhos vai ser, mas isso aí eu já sei. Mas você não vive conforme a sua identidade. Você continua vivendo como um pecador, você continua vivendo como uma pessoa imperfeita. Aliás, o tempo inteiro você fica repetindo isso. Porque todo mundo é imperfeito, todo mundo é falho. Querido, você não é apenas isso. Existe algo que está acima disso. Você é um filho amado de Deus. Diante daquela nuvem, daquela experiência, o Senhor recebeu a sua reafirmação. O que diz o texto? Da nuvem, saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Querido, você precisa aprender a ouvir o Senhor. E você precisa entender, olha, você é um filho amado de Deus. Você precisa levantar todos os dias e dizer, olha, obrigado meu Pai. Obrigado porque o Senhor me fez um filho amado. Obrigado porque eu tenho essa paternidade restaurada. Obrigado porque eu posso viver a partir dessa verdade. Eu não sou órfão. Seus pais podem não ter te compreendido. A Bíblia diz que a mãe que amamenta uma criança até ela pode esquecer do seu filho. Todavia, Ele não se esquece de você. O Senhor não se esquece de você. Pastor Mike Malson, ele diz o seguinte: apesar de Jesus saber que era o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, esses títulos não significavam muita coisa para ele. Ele não definia a si mesmo por meio de títulos, mas sim de relacionamentos. E o mais importante era ser filho, o filho de seu pai, o filho do Altíssimo, o filho do homem, o filho de Deus. Jesus fala a seu respeito, tomando para si, na verdade, a sua identidade.
Você precisa, na verdade, declarar todos os dias: olha, eu sou um filho amado de Deus. Quando você falhar, quando você pecar, quando você errar, você diga: olha, apesar disso, eu sou um filho amado de Deus. E se eu sou um filho amado de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. E se o Pai, Ele é de fato o meu Pai, Ele tem perdão para mim, Ele tem coisas boas para mim. É isso que nessa realidade, essa é a experiência que nós precisamos ter. E essa experiência acontece aonde? Ela flui, ela é gerada no secreto. É no secreto para transbordar no público. É assim que você vai ter força e direção para você experimentar mais de Deus. É você perceber que os céus estão abertos sobre você e você precisa buscar essa presença. Você precisa atrair isso para essa realidade. Pastor Henry, ele diz o seguinte: faz algumas perguntas. E eu quero que você responda essas perguntas para você hoje. A primeira pergunta: você começou o dia hoje? Você começou o dia de hoje com a intenção de encontrar Jesus? Como é que foi? Você começou dessa forma? A sua busca por Ele com um coração com um coração dividido? Ou você busca de todo o seu coração? Qual que é a sua experiência? Mais uma pergunta: outras pessoas estão se aproximando de Jesus porque têm seguido o seu exemplo em buscá-lo? Está acontecendo? É a realidade que você vive? Se o seu coração está firme e insistentemente buscar a Jesus, você sempre irá encontrá-lo. Quer dizer isso, querido? Todos os dias você tem a mesma oportunidade que todos nós temos de buscar o Senhor. Agora, depende de você primeiro buscar de todo o seu coração, e você vai perceber que, olha, o Senhor diz: aquele que pede, recebe; aquele que busca, encontra; aquele que bate a porta lhe será aberta. Mas deixa eu te falar o que a Bíblia diz. Apocalipse 22, 12 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, venha. Beba de graça da água da vida. Olha o convite do Espírito Santo: vem, vem. Sai da sua posição e vem. Por quê? Porque o Senhor, Ele está disponível, Ele está acessível. Ele está acessível. Querido, se você não entregou sua vida para Jesus ainda, este é o tempo, este é o momento de você ouvir o que Ele mesmo está dizendo ao seu respeito. O que Jesus diz a respeito dele mesmo? João 14, 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Querido, o que você está fazendo para isso ser possível na sua vida? O que você está fazendo? O que você está buscando? O que você precisa fazer? O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Olha, Romanos capítulo 10, verso 9. Fica de pé no seu lugar, fica. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Pois com o coração se crê com a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O Senhor quer trazer salvação sobre a sua vida. O Senhor quer trazer transformação sobre a sua vida. Olha, os céus estão abertos. O Senhor está te chamando. O que você precisa ouvir? Você precisa ouvir a voz do Senhor. Querido, quando o Senhor foi para a cruz, Ele foi como um cordeiro mudo. Ele não abriu a sua boca para reclamar de nada. Mas a Bíblia diz que na sua volta, Ele não volta mais como cordeiro. Ele volta como um leão. E olha, esse leão está rugindo nos nossos dias. E o que você precisa fazer? Ouvir. Por quê?
Porque Ele está te chamando para ter novas experiências. Ele está te chamando, na verdade, para viver uma nova realidade, para viver novas experiências. Os céus estão abertos. Há liberdade para você buscar, mas Ele só se manifesta na vida daquele que dá esse espaço. Eu quero orar com você neste momento, e eu quero te dar liberdade para você buscar mais do Senhor. Querido, fecha seus olhos, aonde você está, fecha seus olhos agora, e ora comigo agora em nome de Jesus. Talvez o clamor que está no seu coração, talvez você ouviu muito do que eu falei, do que eu ministrei, muitas coisas fizeram sentido, outras nem tanto, mas eu quero encorajar você a crer que o Senhor é que está falando, e pedir ao Senhor para assim: Senhor, me ajuda a entender o que eu não compreendi ainda, se revela a mim de uma forma especial, traga uma nova experiência para mim hoje. Querido, você tem coragem de fazer essa oração para o Senhor? Faça essa oração agora, clame ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Ó Deus, nós chegamos aqui hoje, ó Deus amado, da mesma forma como aqueles discípulos chegaram naquele monte. Foi o Senhor que nos conduziu até aqui. Ó Deus, não foi fácil, tivemos dificuldades, problemas, lutamos com o sono, com a dificuldade, com tantas coisas, mas nós chegamos até aqui, e nós queremos ter uma nova experiência com o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, se manifesta no nosso meio, ó Deus, de uma forma especial. Eu oro, ó Deus, por novas experiências na vida daqueles que estão aqui presencialmente, mas também na vida daqueles que estão assistindo online, aqueles que estão assistindo essa palavra, seja em que dia for, essa palavra é viva, ela se transforma. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra se transforme em rema, revelação do Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O altar foi preparado. O altar foi preparado. A palavra foi liberada. Cabe a você agora crer. Crer e se posicionar. E buscar pela presença. Em nome de Jesus.